E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos R$ 60 e um plano. Agora a gente vai procurar oportunidade no mercado financeiro com base nos nossos padrões e nos nossos gatilhos de entrada. Vamos ver o que o mercado tem pra gente nessa tarde e eu espero que esse vídeo ele possa agregar alguma coisa na sua vida, algo bacana na sua vida, assim como tem agregado na minha. Tá? Então fica com a gente, que eu espero que a gente possa construir algo maravilhoso nesse dia. Simbora! Então vamos nessa. Aqui já de olho no gráfico da corretora, a gente está com esse padrãozinho de martelo, mas esse padrãozinho de martelo aqui, eu não quero entrar nele. Apesar dele ser um sinal muito forte, eu não quero entrar nele por duas razões. Vou compartilhar com você, ó. Primeiro, esse martelo ele fechou bem rente à zona de resistência. Primeiro gatilho. Segundo gatilho, ele não está nas extremidades. Ele não está nem no topo de uma resistência, nem no fundo. Ele está no meio. Então, assim, apesar de ser um sinal lindo, eu prefiro não entrar. E olha aqui, ó, acabou que ele fechou vermelho. Ele em si, ele é um sinal lindo, mas ele também depende de um contexto. Ele precisa de um contexto para fazer sentido. E aqui, no meio, ele não faz sentido. Esse padrão, nessa região, se ele está aqui, aí a história é outra. Aí a história é outra. A gente tem um gatilho maravilhoso de entrada. Olha aqui um exemplo. Esse mesmo padrão aqui, um martelo, a gente tem ele aqui de forma invertida. A gente tem ele de forma invertida numa zona de resistência. Aí sim ele faz sentido. Olha aqui, ó. Olha aqui. É isso. Aqui, só aqui, nessa tela, a gente tem algumas coisas interessantes, ó. Um padrão que eu gosto de operar. Um padrão que eu gosto de operar. Aqui, eu tenho martelo invertido. E aqui, eu tenho Harami. Todos dois são figuras gráficas que eu gosto de operar. Por que eu fico seguro de operar? Porque assim como hoje, eu tenho centenas, tá? Centenas e centenas de horas de mercado. E eu vejo essas coisas se repetindo. Eu vejo essas coisas se repetindo e eu vejo aí uma oportunidade probabilística de operar dentro dessas figuras. Uma probabilidade onde eu tenho maior índice de acerto para operar dentro dessas figuras gráficas. E são essas figuras gráficas que nós vamos buscar, ok? Então vamos lá. Vamos passear aqui pelo mercado. Ó, essa aqui, se ela fechasse vermelha, eu tinha um gatilho de venda. Essa daqui fechando vermelha era um gatilho para venda. Porém, ela não fechou vermelha. O preço ele está temporariamente retido aqui, ó, nessa região de resistência, temporariamente, se esforçando para romper, para ficar acima dessa linha de resistência. Se acontecesse dela secar todinha e fechar aqui, ó, vermelha, a gente faria uma venda. Certamente faria uma venda. Temporariamente o preço também segurando nessa região aqui. Temporariamente segurando nessa região. São 1h32 da tarde, 1h32 da tarde, o mercado sem muita liquidez. Ó, olha aqui ela aqui, ó. Vamos nela? Vamos nela. Vamos nela. Vamos nela por causa do contexto, tá? O contexto. Ela não está no meio do movimento. Aqui eu tenho a zona de resistência. Eu tenho o mercado sinalizando que está retido nessa região. E agora eu tenho esse padrão aqui. Agora eu tenho essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, próximo a uma região de resistência,
ela me sinaliza continuidade na tendência. Por quê? O que eu faço de leitura nesse movimento gráfico? Eu entendo, que o mercado ele tentou vir o mais próximo possível da região de resistência, romper, não conseguiu e rejeitou. Se ele rejeitou, fez essa figura aqui, de estrela cadente ou martelo invertido, eu subentendo que eu posso pegar a próxima vela em continuidade da tendência. E é isso que aconteceu. É um padrão que ele não oferece 100% de assertividade, porém, ele me dá uma alta taxa. Algo como eu já falei com vocês em vídeos anteriores, ele me dá uma média de 75% de assertividade. 75%, isso é um índice muito bom de assertividade. Primeira entrada, assertiva. Agora que eu acertei a primeira, nós vamos buscar um Soros. Essa estratégia operacional agora, essa estratégia remodelada, ela nos permite trabalhar dessa forma. A gente vai buscar um Soros. Então, nós vamos buscar aqui uma nova operação. Vamos ver aqui como é que eu fiquei. Eu ganhei 1,79, tá? Dia 17, a minha primeira entrada de hoje. Ganhei 1,79. Então, meus R$2 mais 1,79. Vamos a 3,79. 3,79 e vamos procurar pelo próximo gatilho, pelo próximo padrão. 3,79. 3,79. Vou ajustar tudo primeiro. Perfeito. Tudo já corrigido. E agora é aguardar pelo próximo padrão. Deixa eu fazer uns traçamentos aqui. Aqui eu teria sido pego numa armadilha, tá? Aqui eu já quero deixar bem claro que se eu tô olhando esse padrão aqui, eu tenho um canalzinho de baixa forte, e olha o que o preço... Canalzinho de baixa forte. E aqui, eu vi que o preço ele reteve nessa região. O preço ele ficou retido nessa região, e depois que ele ficou retido nessa região, ele fez essa figura aqui. Essa figura aqui ela é quase um doji, mas ainda assim, isso me incitaria a pegar uma compra. Porque ele me sinaliza uma rejeição na continuidade de baixa e uma provável mudança de tendência. Então, para essa próxima vela aqui que ficou vermelha, eu entenderia que ele me deu um sinal de próxima vela verde e teria feito uma compra aqui. E teria perdido essa entrada. Por isso que eu digo, nenhuma estratégia ela é 100% assertiva. Existem as estratégias onde eu tenho maior índice de assertividade. Nesse caso, isso aqui é uma delas. Mas em algum momento eu posso tomar um loss. E tá tudo certo, faz parte desse mercado. O que precisa estar ajustado, é isso aqui. Harami, compra. Se essa vela... não deu tempo. Olha aqui, Harami. Harami, ele surgiu. Quando essa figura ela aparece, eu costumo fazer a entrada na continuidade da tendência, tá? Entendendo que isso aqui vai fechar como uma vela verde. São figuras que eu já vi muitas vezes, tá? Figuras que eu já vi muitas vezes e, na maioria das vezes, ela segue esse padrão. O mercado, assim como o ser humano, ele age por padrões. Por quê? Porque, no final das contas, quem está por trás do mercado é o ser humano. E o ser humano, ele possui padrões de comportamento. Teria ganho. Se eu tivesse conseguido pegar essa vela aqui,
eu teria ganho. Mercado rejeitando a zona de resistência temporariamente. Pode ser que ela venha buscar aqui. Ela vindo buscar aqui, me dando esse padrão aqui, a gente faz uma compra. Ou a mesma coisa aqui. Se ela descer, voltar e fizer essa mesma figura, só que ao contrário nessa região, a gente faz uma venda. Esse é o jogo. O que mais nós temos? Ó, olha ele aqui, ó. Formou. Eu vou entrar, pô. Vou entrar. É o meu gatilho. É o meu gatilho. Ah, mas você acabou de ver que aqui não deu certo. Aqui não deu certo. Mas é o que eu produzi na minha cabeça. Essa figura, numa região de baixa, ela sinaliza exaustão da ponta vendedora e uma possibilidade da segunda vela, ela dá continuidade. Provavelmente aqui, ó, ela está repetindo a mesma coisa daqui. Mas esse sinal aqui, ele já está na minha cabeça, é um gatilho para compra. Desse jeito. Ah, tá operando contra a tendência. Estou operando contra a tendência sim, mas é o meu gatilho. 75% de assertividade. Essa aqui definitivamente ela tá perdida, mas quando eu vejo esse padrãozinho, meu olho brilha. Tudo documentado, tudo em dados, análise de dados, tudo documentado, tudo direitinho. A questão é que eu estou num padrão de baixa muito forte mesmo. A gente perdeu temporariamente a conexão. Ó, acertei a primeira entrada. A segunda entrada é um movimento de alavancagem. Não deu certo, ok? Então a gente vai seguir o nosso plano, que ela compreende agora. A segunda entrada ela é uma entrada de proteção. A minha primeira entrada ela foi R$2. A segunda entrada ela foi R$3,79. Na verdade, eu não perdi R$3,79. Eu perdi o valor da primeira entrada, que foi R$2. Então agora a minha segunda entrada conservadora, se fosse ontem, seria de R$3. Mas como ontem, se você não assistiu, assiste o vídeo de ontem, o vídeo anterior, que nós tivemos um lucro expressivo ontem. Para uma banca de R$60, nós tivemos 17% de lucro e isso é um lucro expressivo. 17% é um lucro expressivo. Em um dia é expressivo. Por conta disso, hoje, a gente tem o direito de aumentar a nossa mão. E ao invés de ser R$3, nós vamos aumentar nossa mão para 5. Eu não só vou proteger, mas eu vou buscar uma rentabilidade na segunda entrada. Se eu ganhar, a gente volta para o modelo de entrada de R$2. Se eu perder, a gente configura 2-0, estopa a operação no período. Talvez até no dia, mas agora a gente não opera mais. Então, o andamento dessas entradas ela vai depender dessa minha segunda entrada. Essa segunda entrada ela vai fazer a divisão, ela vai servir para dividir, para decidir se eu vou permanecer operando ou se é game over agora. Então a gente volta para os... Não, volta para 5, vamos para 5. Aqui. Não, teria que ser vermelha. Não é gatilho. Vamos para 5. 5. Já está. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Tendência linda de alta, tá? A próxima região, próxima zona para a gente considerar essa daqui. Sim. Opa! Tá lindo! Aqui existe uma possibilidade da gente buscar, quem sabe, uma retração aqui. Deixa eu
marcar essa linha como uma linha especial. Ó, linha vermelha que representa venda. Bateu aqui é venda. E um sinalzinho sonoro. Vale um sinalzinho sonoro, sim. Ok. Preço temporariamente retido nessa região. Aqui não compensa fazer nada. Não compensa fazer nada porque o spread, a zona em que o preço está se movimentando, ó, ela é muito curtinha. Ele vai sair daí a qualquer momento. Não vale a pena nem entender, achar que essas linhas elas podem ser uma linha de suporte e resistência. Vai fugir daqui a qualquer momento. Aqui, ó, interessante. Dependendo da figura gráfica, a gente pode fazer alguma coisa, tá? Ó, o preço ele age e a gente reage, só assim. Ó, temporariamente, o preço ele não está tendo força para romper essa região de suporte. Isso daqui ele faz a gente entender que aqui, ó, nós temos compradores entendendo que aqui é uma boa região de negociação. E aí quando o preço chega aqui, eles começam a comprar empurrando o preço para cima. Porém, em contrapartida, a gente tem a ponta vendedora querendo jogar o preço para a região mais para baixo. Então, ó, descarregando venda na cabeça deles. Descarregando venda a tal ponto que eles não estão tendo recurso suficiente para consumir todos os lotes de venda e manter o preço nessa região aqui, ó. Então, o que acontece? A ponta vendedora comprou essa briga e a partir de agora o preço ele vai trabalhar abaixo dessa região aqui, nessa zona. Preço temporariamente trabalhando aqui nessa região, temporariamente, ó, pegando essa região de preço. Essa vela aqui, ela simboliza continuidade na tendência. Continuidade, porque ó, o preço ele trabalhou, veio até aqui embaixo, os compradores começaram a comprar todos os lotes de venda e o preço ele fechou aqui, ó, sinalizando força na continuidade da tendência. O mercado, ele se trata disso, tá? Ajuste mental, paciência e leitura. Leitura de candle, leitura de movimentação gráfica. Todo trader, não só de opções binárias, todo trader em geral, que ele opera com base em análise gráfica, ele precisa saber ler cada figura dessa, cada figura de candle, porque os candles, eles são como uma letra. E toda a sequência de candle, eles são, cada vez que os candles eles se agrupam, eles vão formando palavra. E a sequência de candle, ele está contando uma história. Ele está contando uma história daquilo que o preço está fazendo, da forma como o movimento está, como o preço está se movimentando, como as pontas compradoras e vendedoras elas estão se comportando diante da ação do preço. E uma vez que a gente consegue ler e interpretar esse cenário, a gente fica em condições para poder operar. Ó, aqui, com uma vela desse tamanho, ela fechando nessa região, eu vou fazer uma venda. Aos 30 segundos, eu vou esperar os 30 para pegar a inspiração para a próxima vela e vou fazer uma venda. Se ela crescesse inteira até os 2 segundos, eu faria uma venda buscando retração.
ela não fechou totalmente lá em cima. Até porque não é a minha linha que determina a região. Não é a minha linha que determina o limite. A linha, ela é uma região. Então o preço ele pode sim ter chegado numa região. Mas não me deixou nada assim, não me deu uma visão clara, uma noção clara do que o mercado ele estava fazendo. Como me deixou margem para insegurança e para dúvida, a gente não opera. Até quando a gente erra, até quando a gente perde dinheiro na entrada, a gente perde convicto e com clareza do que fez. É necessário que seja assim. Se não for assim, você começa operando de uma forma e termina de outra. E mudar a sua estratégia operacional dentro da evolução do trade, isso daí é muito arriscado mesmo. Confunde isso aqui, ó. Isso aqui, em momento algum, pode estar desajustado. Hoje eu estou perdendo a conexão com o servidor direto. Meu sinal de internet não está dos melhores. Essa é a única parte chata de operar ao vivo. E enquanto não voltar a conexão, eu não consigo ver o mercado de forma atualizada. Simples assim. Pelo tamanho do vídeo, já ficou claro que nós vamos parar nessa segunda entrada. Vamos parar nessa segunda entrada, tanto se acertar quanto errar. Não é que eu vou parar de operar. Eu vou encerrar o conteúdo desse vídeo mostrando como é a minha estrutura operacional. Eu só vou parar de operar se essa minha próxima análise ela se mostrar não assertiva. Preço chegando numa região de suporte interessante. Ó, aqui é uma região de suporte interessante. Ele romper nessa região de suporte, ele fica livre para descer. Fica livre porque a gente não tem defesa. Nesse bloco aqui a gente não tem defesa. A figura gráfica que se formar aqui, ela me dá gatilho para fazer uma próxima entrada. Ó, temporariamente rejeitando essa região. Perdi a conexão de novo. E enquanto eu perdi a conexão, eu estava considerando se eu poderia entender isso aqui como um harami. Só que ela fechou, a vela verde ela fechou muito magrinha, não fechou completa, ela ficou uma figura não muito identificável para mim. Então, enquanto eu considerava se entrava ou não, eu perdi a conexão. E só nos resta aguardar. Nem teria fechado a verde, nem teria fechado verde, mas já foi o suficiente para me mostrar que o preço está sendo retido nessa região de suporte. O preço nesse momento aqui nesse ativo, ele está construindo uma tendência a um canalzinho de alta. Você vender num canal de alta é muito arriscado. Tendência de alta você compra, você vai junto com a tendência. Canalzinho de alta momentâneo. Nada. Aqui eu não posso dizer que essa figura aqui ela representa continuidade na tendência, não posso dizer isso agora, por conta do que eu estou vendo aqui, ó, nesse caixote aqui. Esse caixote aqui me mostra que essa zona aqui, ela tem se mostrado uma zona boa de resistência, até porque essa vela aqui, ó, a última, penúltima
última, penúltima, antepenúltima vela, ó, ela marcou aqui. Então, operar aqui a favor de uma compra seria muito arriscado. É um sinal com ruído, e sinal com ruído a gente não pega. O ruído não é bom pra gente. Tendências em um mercado momentaneamente lateralizado. Mercado momentaneamente lateralizado. O spread, a região em que o mercado está lateralizado, está muito curta, ou seja, ele sai dessa região a qualquer momento. Quanto menor o espaçamento dessa região, mais arriscado é você operar, mais arriscado é tomar isso aqui como uma região de resistência e suporte confiáveis. Isso é a vida de um trader. Isso é a vida de um trader. Ficar olhando o gráfico, ter paciência, não sair fazendo clique de forma aleatória, desesperada, aguardar por oportunidades onde o mercado ele mostre um movimento que ele esteja adequado com seu modelo operacional. Eu poderia aqui, ó, essa vela aqui normalmente seria um engolfo. Seria um engolfo porque, ó, ela nasce aqui e fecha aqui. Nesse fechar, olha quantas velas ela cobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela cobriu 9 velas. Porém, o que me deixou desconfortável aqui foi o pavio. Ela não fechou inteira e o pavio ficou, ó, dentro do limite da zona de resistência. Então, o preço poderia romper e poderia voltar. 50% de margem. 50% de margem eu opero na sorte. Eu não tenho aí uma probabilidade estatística, eu tenho sorte. O mercado tá água de salsicha. Mercadinho água de salsicha aqui, sabe qual é o correto? A gente encerrar a operação. O correto aqui é encerrar a operação. Mas como eu estou preso a esse vídeo, eu vou fazer o seguinte. Não adianta aqui ficar perdendo tempo, gastando neurônio, olhando um gráfico que no momento ele não está com tanta liquidez. E o mercado com pouca liquidez, ele dá margem para manipulação. A gente vai encerrar por aqui e no outro momento a gente volta. Ok? Vamos entrar? No finalzinho ela me trollou. No finalzinho ela subiu e fechou verde. Armadilha. Bem-vindo ao mercado financeiro. Armadilha. Agora é só esperar. Só esperar. Olha que eu tô esperando um tempão. Olha que eu tô esperando um tempão, hein? Olha que eu tô esperando um tempão. Tô evitando essas armadilhas há um tempão. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa que nessa entrada aí as probabilidades estão contra mim.
próxima entrada. Vamos para a próxima entrada. Vamos para a próxima entrada. Essa aqui já era. Essa aqui já era. Essa aqui já chorou. Essa aqui já chorou. Hoje o processo está doloroso. Doloroso. São 7h11. 7h11. E eu não encontro oportunidades de fazer entrada. Melhor oportunidadezinha que eu encontrei, ó. Por enquanto tá aqui. Nessa região de acumulação. Porém, nada claro para se fazer. Nada. 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 Sim. Eu perdi o tempo gráfico. Tentei clicar aqui, mas estava calibrando, perdi o tempo gráfico. E pelo visto eu ia tomar uma trollada. Pelo visto eu ia tomar uma trollada. Não rejeitou, então não adianta vender. Enfim, apareceu algo pra gente aqui, ó. Desapareceu algo pra gente aqui. Apareceu e desapareceu, então deixa estar. Uma oportunidadezinha de entrada pra gente. Vamos lá. Vamos ver se é outra armadilha. Eu errando essa entrada. É um stopzinho hoje, tá? De fato, caindo numa pegadinha no mercado. Hoje tá pesado, tá complicado. Ó, tá bem dificilzinho. Então eu errando essa entrada aqui, a gente vai estopar hoje, a gente aceita o prejuízo e volta amanhã com mais clareza nas ideias, tá? A gente faz isso. Então, estamos vivos no jogo. Estamos vivos no jogo. Valeu a pena esperar. São 7h35. 7h35 para vocês entenderem o que eu estou falando hoje, tá? Da dificuldade que foi operar hoje. Ó. São 7h35. Eu fiz dia 17. Uma entrada, 2, 3, 4 entradas. 4 entradas. O que tem de divertido nisso? Nada. Nada. Tá? Esse modelo operacional ele não é para ser divertido, ele é para ser extremamente técnico. É um jogo mental, de disciplina e paciência, respeitando o modelo operacional. Ok? Vocês estavam me acompanhando, eu já estava aceitando essa pegadinha do mercado, iríamos estopar, porém no final ele reverteu, tá tudo bem também, ok? E a gente encerra o operacional por hoje, porque hoje realmente está difícil de encontrar oportunidade. A gente já ia encerrar o operacional assumindo o stop e o prejuízo do dia. Que bom que não foi. A gente joga a nossa banca aí que começou em R$60 e um plano para 83 e pouco. Tá de bom tamanho. E é isso. Bora pra cima.